Em seguida, a gente começa a ver um tipo de relacionamento com Deus à base de sacrifício. O primeiro sacrifício a Deus que a gente tem registrado nas Escrituras foi o sacrifício de Abel. Abel fez um sacrifício que foi agradável a Deus. Por alguma razão, Deus se agradou daquele sacrifício. Mais tarde, por conta da relação que havia entre pecado e morte, obediência e vida, criou-se uma espécie de relacionamento em que, já que por conta do meu pecado eu mereço morrer, então eu vou sacrificar um animal, que de certa forma, se eu sacrifico um animal, eu estou sacrificando parte de mim mesmo, porque se eu sacrifico aquele animal foi comprado por mim. Se foi comprado por mim, usou dinheiro do meu esforço, havia um derramamento de sangue, havia morte, e aquele animal também poderia ter sido criado desde de que era filhote, e havia um esforço do homem na criação daquele animal. Então, de certa forma, se o homem sacrificasse um animal, havia morte dele mesmo. E por incrível que pareça, Deus estava aceitando esse tipo de expiação. Mais tarde nós vamos ver até toda uma diretriz em relação ao sacrifício. Se você fizer isso, Levítico, a gente vê isso muito claramente. Se você cometer esse tipo de erro, sacrifica esse tipo de animal. Se você cometeu aquele outro tipo de erro, sacrifica outro tipo de animal. Se foi isso, faz aquilo. E foi estabelecendo toda uma regra de sacrifícios. Mas qual era a regra original? A obediência. Mas o homem e Deus criaram esse subterfúgio para que pudesse, de certa forma, ser perdoado pelos pecados. Mas era apenas uma exceção. Se a gente ler lá nas Escrituras, vai lendo lá o livro de Levítico, você vai ver que sempre tem uma partículazinha C. Se fizer isso, sacrifica isso. Se fizer isso, sacrifica aquilo. Aí quando a gente vai vendo a história durante o Antigo Testamento, o que vai acontecendo? O homem vai errando demais. Vai errando demais. E ele erra, se arrepende, sacrifica, sendo salvo, os inimigos estão nos vencendo. Aí começa a arrepender a Deus pela sua misericórdia, age ali em favor, e o pessoal começa a vencer de novo, daqui a pouco cai de novo, e fica aquela inconstância. Aí o que era exceção vira regra. O que era exceção vira regra. Por conta desse novo relacionamento que o homem criou com Deus, que não é muito diferente do que nós vivemos hoje, qual foi a ideia de Deus? Exterminar todo mundo. A gente vai ver isso com Noé. Deus vem e extermina todo mundo. O pecado estava tão grave, não tinha mais aquele relacionamento de obediência com Deus, então Deus decide exterminar todo mundo. Poupou Noé e seus filhos, porque Noé era justo em suas gerações. Se era justo em suas gerações, nada mais justo do que ele ser poupado e as suas gerações também. Após isso, a partir de Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé geraram uma nova população na humanidade. De Jafé gerou-se os povos que se espalharam pela terra, comerciantes, a galera que se espalhou por aí fazendo o que queria. Gerou-se a descendência de Sem, que seriam os povos que vão passar por Israel, e a galera que seria responsável por transmitir a palavra de Deus. E gerou-se também os descendentes de Cão, que é aquela galera que só fez coisa errada. Os egípcios, cananeus, babilônios, enfim. Então o que começou nessa nova linhagem? Um povo que teoricamente seria muito ligado a Deus, um povo que não queria nada com Deus, e uma galera mais ou menos aí que deveria ser alcançado por um dos lados. E se a gente se inclui nessa leva. Mais tarde, a gente vê, depois desse sacrifício, beleza, eles foram poupados, gerou-se tudo. O homem voltou a fazer isso. O homem voltou a errar. Qual era a consequência? O salário do pecado é a morte. A relação de obediência com Deus estava sendo descumprida. Então deveria ser sacrificado todo mundo de novo. Mas aí, Deus tem um plano. Envia Jesus Cristo para morrer no lugar dessas pessoas que deveriam ser mortas. A gente vê que nesse momento, Deus já não estava mais se agradando dos sacrifícios. A gente tem 1 Samuel 15, 22, Oséias 6, 6, Amós 5, 22, que Deus não se agrada de sacrifício. Abre em Eclesiastes 12, 13. Vamos ver qual era a regra.
Eclesiastes 12:13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial. Na versão que eu acredito que esteja com alguns irmãos aí, que é a versão que eu queria estar lendo aqui, é o dever para todo homem. Ou seja, obedecer a Deus é um dever de todo homem. A partir do momento que não obedece a Deus, você não está cumprindo um dever que te é atinente, um dever que pertence a você. Então, se o homem estava descumprindo esse dever, a consequência é que o homem fosse exterminado. Mas aí Deus faz algo que é acima de qualquer pensamento humano. Deus pensa: eu vou mandar um sacrifício no lugar de todos esses sacrifícios, basta que creia nele para que seja salvo. Esse foi o plano de Deus, enviar o seu próprio filho. Por que eu falei que isso que Deus fez está acima de qualquer raciocínio humano? Isso, inclusive, eu preguei em outro lugar. Pensa num super-herói. Um super-herói é fruto da imaginação do homem, correto? O homem pensa numa coisa mirabolante, um cara com superpoderes, que voa, que faz isso, que lança teia, faz um monte de coisa. O que é o máximo do máximo que um super-herói pode fazer num programa de televisão, num filme, numa série? O que é o máximo que ele pode fazer? Oferecer a própria vida. É o máximo que ele pode fazer. Deus foi além. Deus ofereceu o seu filho. Alguém conhece algum super-herói que deu filho? Tem algum super-herói que deu filho para salvar a humanidade? Sabe por que não existe? Os autores, por mais criativos que sejam, eles não têm criatividade suficiente para imaginar o que Deus fez, para conseguir fazer aquilo que Deus fez. Oferecer o próprio filho está acima do nosso raciocínio. Oferecer o próprio filho está acima dos pensamentos mais mirabolantes que a humanidade pode ter. Imagina quão doloroso deve ser oferecer um sacrifício do próprio filho. Foi o que Deus fez. Mas Abraão também ia sacrificar, mas não era para salvar a humanidade. Ele estava sacrificando por obediência a Deus. Deus não, estava sacrificando por alguém que estava abaixo dele. Ninguém é capaz sequer de imaginar algo parecido. Aí ele oferece, e Jesus Cristo faz o que ninguém é capaz de fazer: morre no nosso lugar, morre no lugar de todos aqueles sacrifícios que estavam sendo feitos. Por isso que não tem mais que fazer sacrifício nenhum. A própria palavra de Deus nos orienta que Deus não se agrada de sacrifício, a não ser sacrifício de louvor, que a gente vai ver mais para frente. A partir disso que Jesus Cristo fez, deveria gerar em nós um reconhecimento muito grande. Nós, pecadores, deveríamos pensar o tempo todo nisso que Jesus Cristo fez, um sentimento de gratidão, de tal monta, que servíssemos a Ele de forma incalculável, de forma que não pudéssemos medir. Só que ainda assim conseguimos deixar Jesus Cristo de lado. A gente chega no Natal, que é uma data que alguém inventou aí para... Não foi a data que Jesus Cristo nasceu, obviamente, mas também a ideia foi boa. Vamos criar uma data aqui para lembrar do nascimento de Jesus Cristo. A gente passa o Natal às vezes sem ouvir Jesus Cristo sendo falado. A gente escuta rádio, vê televisão, as pessoas falando do tal do Espírito do Natal, que é Pai, não sei o quê, e não escuta Jesus Cristo no próprio dia que seria para comemorar o dia dele. O que ele fez deveria gerar em nós um sentimento tão grande de gratidão que deveríamos fazer aquilo que ele quer. De livre e espontânea vontade, deveria ser nossa vontade de fazer aquilo que Jesus Cristo quer. Deveríamos obedecê-lo por nossa própria vontade. Mas é exemplo do que a própria história do povo de Deus fez, de andar com Deus, errar, sacrificar, aí se cola com Deus de novo, aí erra, sacrifica, cola com Deus de novo. A exemplo disso, nós vivemos esse tipo de atitude hoje em dia. Aquele relacionamento mecânico, já previsível, que o povo de Israel vivia, nós vivemos hoje. Quantas vezes nós fazemos as coisas que Deus quer que seja feita por conta da nossa consciência pesada? Quantas vezes nós oramos, não porque queremos orar, mas é porque a gente não tem orado? Isso é relacionamento mecânico. Quantas vezes eu realizo o culto, como bem falou o pastor Fabrício na semana passada,
Muitas vezes nós pregamos aqui para nós mesmos. Quantas vezes eu realizo culto no meu trabalho, não é porque eu quero realizar culto, é porque eu não tenho realizado culto. Consegue perceber a diferença? Consegue perceber que às vezes nós fazemos, vou botar aqui entre aspas, sacrifícios por Deus para expiação do nosso próprio pecado? Ah, porque eu não estou fazendo, eu vou fazer isso agora. Ah, eu vou para a igreja hoje porque eu não tenho ido à igreja hoje. O relacionamento original era de obediência, não era de sacrifício. O relacionamento que Deus quer ter conosco é um relacionamento pura e simples vontade nossa de obedecer e fazer a vontade dele. Ele não quer que a gente esteja fazendo a vontade dele porque a gente está arrependido de alguma coisa. Temos sim que nos arrepender, mas a obra de Deus tem que ser feita por vontade, não por arrependimento de não ter feito. A partir do sacrifício de Cristo, ele passa a ser o único mediador entre Deus e os homens, o único caminho. Ele mesmo falou isso. Jesus Cristo falou: eu sou o único caminho, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então isso tira de nós aquela ideia que o mundo apresenta para a gente, de que todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira. Somente Jesus Cristo leva a Deus, é a única forma de nós nos achegarmos a Deus. Ah, todas as religiões levam a Deus. Mentira, é mentira. A palavra de Deus nos garante. Quem acredita na palavra de Deus, crê nisso que eu estou dizendo aqui agora. Só tem uma forma de se chegar a Deus, é por meio de Jesus Cristo. A partir do momento que nós reconhecemos o sacrifício de Cristo como sendo um sacrifício que seria nosso, nós nos arrependemos do nosso pecado, nos voltamos para Ele, reconhecemos Ele como Senhor, declaramos diante dos homens que Ele é o nosso Senhor, e nesse momento existe a salvação. Você passa a sair da morte para a vida, você passa a herdar a vida eterna no céu com o Pai. E aproveitando essa oportunidade, eu quero fazer mais um convite. Tem alguém